Muito bem, continuando aqui a nossa matéria de processo civil, e o tema de hoje é um tema extremamente importante, é competência. Essa matéria de competência, ela nos diz respeito ao poder dado pelo Estado aos juízes, conferindo-lhe o poder de decidir, porém, colocando limites nos locais em que ele poderá decidir. Ou seja, determinando a sua limitação territorial. O juiz, quando faz concurso para a magistratura e passa, é admitido como magistrado, representante do Estado, recebe o poder jurisdicional, o poder de dizer o direito, ele será vitalício, ou seja, essa condição de juiz, ela é imutável. O que altera, na verdade, é a possibilidade do exercício no espaço territorial da jurisdição. Isso é a competência. Ou seja, a competência é o poder dado pelo Estado ao juiz, conferindo-lhe atribuições para o exercício da jurisdição dentro do território nacional e dentro de um espaço determinado no território nacional. Ok? Então, o juiz é juiz em qualquer lugar do Brasil, mas ele só tem jurisdição dentro daquele espaço físico em que o Estado determina que ele possa exercer a sua jurisdição. E aí nós temos, então, essa é a competência interna, né? Dentro do país em que ele é juiz. E todas as pessoas, todos aqueles que aqui estejam, sendo brasileiros, estrangeiros que aqui estejam, são subordinados à jurisdição brasileira, à jurisdição nacional. Então isso é extremamente importante que a gente entenda. O estrangeiro está aqui passando o carnaval. Acontece qualquer coisa com ele, criminal, civil, não importa. É a jurisdição brasileira que comandará. Nós não admitimos essa história de mandar para outro país a extradição. Logicamente, a extradição existe por outros motivos, mas não aquele em que qualquer estrangeiro que aqui esteja estará subordinado à nossa jurisdição. Então, isso é extremamente importante, porque o estrangeiro estando aqui, ele será julgado dentro das leis brasileiras. E mais para frente nós vamos ver as decisões estrangeiras, o reflexo que elas têm aqui, como elas são cumpridas aqui. Isso também é muito importante. Muito bem. Partindo dessa premissa, que a jurisdição é sempre a brasileira, a predominante, nós decidimos tudo aquilo que os estrangeiros têm aqui. Então, além das ações nacionais, dos brasileiros, que nós vamos ver quais são os critérios de competência estabelecidos para o juiz e para as ações, nós temos também essa possibilidade de vermos as decisões que são tomadas de bens, por exemplo, de bens de estrangeiros que possam ter no Brasil, inventário e partilha. Tudo aquilo que estrangeiro tem no Brasil será decidido aqui. Nada será decidido fora daqui, né? Desde que esteja aqui. Se um estrangeiro, um espanhol, tem bens aqui, tudo que diga respeito a esses bens que estão aqui serão decididos aqui, ok? Evidentemente que, se ele contrai alguma dívida lá e esse bem ele garante aquela dívida, esse bem pode ser objeto de constrição do juízo espanhol aqui, mas é aqui que ele vai se resolver. A ação foi julgada lá e eu já vou falar como é que funciona a decisão estrangeira lá com reflexo aqui. Então, se nós temos que decidir tudo aqui no nosso território, a nossa jurisdição é plena. A nossa jurisdição, ela, para evitar o conflito entre os estados, para evitar o conflito entre os próprios tribunais, para evitar o conflito que possa existir com legislação estrangeira, com processos fora daqui, o que nos importa é
tudo que ocorrer no território nacional será julgado pelo judiciário brasileiro. Então, o estrangeiro estando aqui, ele está subordinado à nossa lei. Não importa se existe nos Estados Unidos a pena de morte. A nós não interessa, nós não temos isso aqui. Então, só vale para nós a legislação nacional e tudo aquilo que nós temos aqui no Brasil, tá certo? Importante a gente saber, por exemplo, que as sentenças estrangeiras podem ser cumpridas no Brasil? Podem. Porém, elas têm um trâmite e uma verificação. Quem é que autoriza o cumprimento de uma sentença estrangeira no Brasil? O Superior Tribunal de Justiça. Então, na verdade, é assim, o estrangeiro obtém uma sentença fora do Brasil. Um italiano, uma sentença na Itália, ele ganha, porém a pessoa tem bens aqui, tudo dela é aqui. Ela não encontra nada lá, mas ela tem uma dívida lá. O que acontece? Ele pega essa sentença e encaminha para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, por atribuição constitucional, artigo 105, inciso 1, letra I, ele vem e traz essa sentença para o STJ. O STJ terá que homologar essa sentença e determinar o cumprimento aqui. Não pode ser cumprido diretamente, tá certo? É diferente de carta rogatória, gente. Lembra lá nas primeiras aulas que nós falamos de carta rogatória, em que é o cumprimento de um ato. Aqui não. Aqui é um cumprimento de um ato já de processo, né? Por exemplo, a carta rogatória serve para ser ouvida uma testemunha e não para cumprimento de uma decisão judicial, ok? Então, voltando ao que estávamos falando, o STJ recebe uma sentença italiana, por exemplo. Aí ele vai analisar o que ele vai analisar, em primeiro lugar? Primeiro, a compatibilidade legislativa. Ele só vai determinar que aquela sentença seja cumprida aqui se nós tivermos a compatibilidade legislativa, ou seja, se a nossa lei for compatível com a lei italiana. Ok? Então, assim, nós não podemos deixar de ter como primeiro requisito fundamental a compatibilidade legislativa. Para que eu cumpra alguma coisa de fora, aqui no Brasil, eu tenho que ter no Brasil uma legislação que seja compatível, em que eu possa encaixar aquela hipótese e determinar o cumprimento. É justamente isso que o STJ vê. Ele recebe a sentença e diz, essa sentença é compatível com o nosso ordenamento jurídico. Portanto, cumpra-se ou execute-se. Vocês vão ouvir a expressão latina de exequatur. Ele coloca lá o exequatur. Exequatur significa o cumpra-se, o execute-se. Aí ele encaminha para a vara da Justiça Federal do local e aí o juiz então dará o andamento ao cumprimento daquela sentença estrangeira aqui no Brasil. Então, vejam bem, é extremamente importante que isso fique fixado. A compatibilidade legislativa. Só para dar um exemplo absurdo, para que vocês entendam. Os Estados Unidos, alguns estados têm pena de morte. Aí o cara que está lá condenado à pena de morte foge para o Brasil. É a mesma coisa que os Estados Unidos mandassem pelo STJ um pedido para que ele fosse executado aqui. Olha, aproveita, mata ele aí para mim. Seria possível? Claro que não. Por quê? Porque nós não temos pena de morte. Então seria totalmente impossível o cumprimento. Ok? Então isso é extremamente importante que fique entendido. Tá? Então essa compatibilidade significa eu só cumpro se o pedido da sentença estrangeira for compatível com a minha legislação. Ok? Muito bem. Agora, falando de competência propriamente dita. Competência é aquela... competência é aquele poder que é dado pelo Estado ao juiz para decidir os seus processos. Muito bem. Mas para que o juiz possa decidir, ele tem que obedecer critérios. Então, por quê? Nós temos juízes de vários locais diferentes, com várias competências diferentes. Então, nós temos juízes cíveis, juízes criminais, nós temos juízes de família, nós temos juízes da infância e juventude, nós temos juízes de registros públicos, juízes de fazenda pública, e assim por diante. Okay? Muitas competências. Essas são só algumas. Juízes de falência e recuperação, e aí por diante. Muito bem. Então, dentro dessas competências, quando alguém escolhe uma ação, ele tem que saber
para quem é que ele vai distribuir, para que a prestação jurisdicional seja efetiva. Porque se eu distribuir, nós vamos ver isso, para um juiz que seja incompetente, a decisão dele não valerá, será nula. Então, a primeira análise que nós temos que fazer é da competência relativa e absoluta. Ou seja, a competência absoluta é aquela imodificável. Eu tenho que ter o juiz certo para aquela ação. Não adianta outro decidir. Ok? E temos a competência relativa, que é aquela que pode ser modificada em razão de alguns fatores. Então, nós temos aí dois critérios iniciais. Competência relativa, que pode ser modificada, e absoluta, que é imodificável. Então, guardem isso porque, quando falarmos agora da classificação das competências, nós vamos ver quais são as competências que são relativas ou modificáveis e quais são as absolutas, né? Nós temos, em regra, 4 critérios principais de competência, em razão do território, em razão da matéria, em razão da pessoa, em razão do valor da causa. Então, são 4 critérios. Eles não são excludentes, guardem isso. Um não exclui o outro. Às vezes, eles são somados, eles são a necessidade da colocação de mais de um critério, ok? Para que a pessoa possa, então, propor ação para o juiz correto. O importante da competência é que vocês entendam que o juiz correto é aquele que tem que decidir a ação para evitar que a ação volte, para que a ação seja revista, que seja anulada, ou seja, que a parte perca tempo em função de um equívoco cometido, ok? Bom, o primeiro critério é o critério da territorialidade, em razão do território. O critério territorial ou do foro é aquele que determina o local onde a ação deve ser proposta. Quando eu procuro um advogado, eu vou ao advogado e falo, doutor, eu quero propor uma ação contra fulano. A primeira coisa que o advogado tem que, depois de ouvir, evidentemente, os fatos e tudo mais, é perguntar onde o réu mora. Ou seja, o critério principal da territorialidade é a ação deve ser proposta no domicílio do réu. Para quê? Para facilitar a defesa. Esse é o grande critério. Há exceções? Sim, nós já vamos ver quais são. Mas a regra geral é a ação deve ser proposta no domicílio do réu. Ok? Então, se eu for propor uma ação de dano moral contra alguém, a minha ação de dano moral será proposta no domicílio do réu. Se o réu mora aqui em São Paulo, por exemplo, em Pinheiros, a ação será distribuída no Foro Regional de Pinheiros. Se ele mora ali na Zona Central, na Liberdade, por exemplo, será no Foro Civil Central. Então, no estado de São Paulo, só para vocês terem uma ideia, a cidade de São Paulo tem 12 foros regionais. Né? E aí, dependendo de onde você mora, a ação será proposta lá. E aí nós vamos ver que tem uma história do valor da causa, né? Que é de 500 salários mínimos. E aí você só vai poder usar o foro regional se a ação for até 500 salários mínimos. Então tem competência mais valor da causa. Então a competência é onde a pessoa mora e o valor da causa, para saber se ela pode propor ali. Porque se a pessoa morar em Pinheiros, o réu morar em Pinheiros, mas a ação for de 1.000 salários mínimos, o equivalente a 1.000 salários mínimos, ele vai ter que distribuir aqui no Foro Central e não lá em Pinheiros. Deu para entender? Então, essa é a combinação de critérios. Mas voltemos ao que estávamos falando do critério da territorialidade. Ou seja, a territorialidade é o espaço físico onde o juiz exerce a atividade jurisdicional. Ok? Então, ele se promoveu, ele chegou em Ribeirão Preto, ele chegou em Araçatuba, ele chegou aonde seja, onde ele for, Sorocaba, Jundiaí, Angatuba, Itapetininga, não importa. Ele tem jurisdição naquela base territorial. Ele vai receber os processos daquela região, daquele local, para poder julgá-los.
E mais especificamente, ele vai julgar os processos do domicílio do réu. Interessante, né? Então, isso é o primeiro critério que o advogado vai ver, é onde ele vai propor a ação, onde o réu mora. É lá que eu tenho que propor. Aí ele vai ver uma série de outros critérios. Se é ação civil, se é ação de família, se é ação de fazenda pública, envolve infância e juventude, e aí por diante, registros públicos. E aí ele vai ver para qual juízo ele vai distribuir dentro daquele território, que é do réu. Porém, há exceções, né? A primeira exceção principal é quando a discussão versa sobre imóvel, é sempre no local do imóvel. Diferente daquela ação de dano moral. Aonde o ofensor mora? O ofensor réu mora em tal lugar, então é lá que vai ser proposta a ação. Ok? Se é um imóvel, a pergunta é uma ação de despejo, digamos assim? Uma anulação de compra e venda de um imóvel? Sim. Aonde o imóvel está localizado? O imóvel está localizado em tal lugar. É ali que vai ser. Eu não quero saber onde o réu mora aí. Aí o critério da territorialidade, ele fica mitigado. Ele fica excluído nesse aspecto, né? Ele vai ser modificado pelo critério mais importante, que é a exceção, que é o critério do domicílio, do domicílio não, ou da localização do imóvel. Então, essa é uma primeira exceção fundamental, né? Então, a propulsora da ação do domicílio do réu é a regra geral, por exemplo, artigo 46, né? Uma outra e a segunda hipótese, a exceção, por exemplo, da situação do imóvel. Numa ação de despejo, onde está o imóvel? O imóvel está localizado no bairro da Aclimação. Muito bem, Fórum Central, a Aclimação pertence ao Fórum Central. Então, é lá que vai ser proposta a ação. Mas o réu mora em São Bernardo. Pouco importa. O critério da territorialidade em relação a bens imóveis é naquele local em que a ação vai ser proposta. Então, se é uma ação de despejo, o imóvel está na aclimação, o foro é o central. Se o imóvel estivesse em Santana, seria o foro regional de Santana. Ok? Lá que nós teríamos. Acidente de carro, por exemplo. Acidente de carro pode ser, segundo dos artigos 47 a 53 do Código de Processo Civil, pode ser no local do fato, ou seja, onde ocorreu o acidente. Não precisa ser no domicílio do réu. Pode ser também. Pode ser também. Aí não tem, se o réu não arguir nenhum tipo de exceção, não disser para o juiz, olha, pode modificar, o que acontece? Ele vai ser no domicílio do réu. Mas a regra é no local do ato ou do fato. Muito bem. Acidente de carro ocorreu aí, em Higienópolis, né? Na frente da FAAP, né? Um carro de um aluno bateu no carro do professor. Bom, aí já vai ter nota mais baixa, começa por aí. Mas a discussão patrimonial vai ser aonde? Vai ser no foro destinado aonde foi o acidente. Mas o aluno que bateu no carro do professor mora em Alphaville. Não importa. O que importa é o local onde a ação, onde ocorreram o ato ou o fato, né? Então, o domicílio seria a regra geral, mas sempre a exceção determinada. A principal é a localização do imóvel. Muito bem. O critério territorial, ele é relativo. Portanto, como eu disse lá no começo da aula, modificável. Isso significa o quê? Que mais de um juiz pode se tornar competente para decidir aquela ação. É o do domicílio do réu? É. Mas suponhamos que o autor propõe ação no seu domicílio. Eu já vou dar um exemplo prático para a gente entender. O réu é citado lá na casa dele, no domicílio dele. Ele pode tomar duas atitudes. Ele pode simplesmente aceitar e dizer, olha, tá bom, você propôs a ação aí, eu me defendo aí mesmo. Ou entrar com uma exceção de incompetência, denunciando ao juiz da causa, dizendo, olha, o autor propôs a ação aí onde ele mora. Eu moro em outro lugar, então essa ação tem que ser proposta aqui, aonde eu moro. Ok? E aí o que o juiz
que recebeu a ação fará? Ele, reconhecendo essa situação, ele acolhe a exceção de incompetência relativa e encaminha para o juízo do domicílio do réu. Muito bem. Exemplo prático. Eu moro em Pinheiros, né? A outra parte da ação mora no Jabaquara. Aí eu proponho a ação, para ficar mais fácil, no Foro de Pinheiros. O réu é citado lá no Jabaquara. E ele, então, fala, olha, aqui tem foro regional do Jabaquara. Essa ação é cível e é inferior a 500 salários mínimos. Então, essa ação deveria ter sido proposta aqui no Jabaquara. Ele entra com a exceção de incompetência no juízo de Pinheiros e pede ao juízo de Pinheiros que encaminhe essa ação ao juízo do Jabaquara. E é o que é feito. Aí o juiz decide e fala assim, não, realmente o réu mora, ele comprova que mora, junta a conta de telefone, de celular, conta de água, de luz, condomínio, e aí prova para o juiz, olha, eu moro realmente aqui no Jabaquara. E o juiz, então, remete para o Jabaquara. Então, a incompetência relativa, ela tem que ser provocada. O juiz não pode dizer, olha, eu estou olhando aqui que o domicílio do réu, quando o autor qualificou o réu na petição inicial, ele colocou fulano de tal, residente domiciliado na rua tal, Jabaquara, no bairro do Jabaquara. O juiz de ofício, ou seja, ele espontaneamente, quando a incompetência é relativa, a parte tem que arguir. O juiz não pode mandar. Por quê? Porque a outra parte pode aceitar. E o juiz que está decidindo essa causa tem competência. Se fosse competência absoluta, não. Por exemplo, uma ação civil, um juiz civil decidindo um processo de família onde há vara exclusiva de família. Aí ele não pode, porque aí é competência absoluta, vara de fazenda pública. Ok? Então, quando o juiz tem competência, seria uma ação civil aqui ou uma ação civil lá, se não houver apresentação de exceção de incompetência, o que acontece? A ação permanece onde está. Se houver a exceção apresentada, o juiz que recebe a exceção encaminhará para o domicílio do réu. Ok? Outro aspecto importante são aqueles estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor. Né? O Código de Defesa do Consumidor, quando há o envolvimento do Código de Defesa do Consumidor, aquela cláusula do contrato que elege o foro, porque todo o contrato, ele trata das cláusulas inerentes ao seu próprio objeto. Se é um contrato, é um consórcio, é isso, aquilo, não importa. Mas ele diz lá último artigo, diz assim, caso haja necessidade de se socorrer do judiciário, o foro escolhido será o X. Nesse aspecto, a jurisprudência é mansa e pacífica e se tornou, inclusive, a súmula 171 do Conselho da Justiça Federal, que diz o seguinte, né, que o contrato de adesão mencionado nos artigos 424 e 425 do Código Civil não se confunde com o contrato de consumo. Ou seja, nos contratos de consumo, aquela cláusula é abusiva. Por quê? Imagine uma hipótese. Eu compro uma moto simples, uma moto 125 Honda, tem um valor relativamente pequeno, financiado. E compro aqui em São Paulo, porém a sede, o foro de eleição é Pernambuco, Recife. Ora, se eu me tornar inadimplente, eu teria que litigar para defender os meus direitos lá no Recife. Ora, estaria totalmente inviabilizando o meu direito de defesa, o meu direito de ação. Ora, se eu já sou devedor aqui, que condição teria eu de pagar um advogado, de ir para lá, fazer uma viagem para me defender? Isso é impossível. Então, essas cláusulas que determinam que as ações devem ser propostas longe de onde o consumidor reside, não tem valor jurídico. Os juízes a declaram totalmente abusiva. Portanto, abusiva sem valor nenhum e a ação tem que ser proposta no domicílio do réu. Ok? E volto a dizer, as ações fundadas em direito real sobre bem imóvel tem que ser no local do imóvel. Muito bem. Passado esse critério territorial, que é o critério mais comum,
é o primeiro critério. Critério relativo, ou seja, modificável, porque se o juiz receber e o réu não arguir a incompetência do juízo, prorroga e a ação procede. Muito bem. Segundo critério, e esse é muito importante, é o critério em razão da matéria. Esse é o critério absoluto, ou seja, só o juiz daquela competência atributiva pode decidir a ação. Então, nós temos juízos específicos, né? Juiz civil, família, fazenda pública, menores, a recuperação e falência, infância e juventude, assim por diante. Portanto, esses juízes têm uma competência específica para julgar aqueles processos. Portanto, a competência em razão da matéria é determinada pela especialização da jurisdição. Essa jurisdição se torna especializada, especial. Portanto, essa jurisdição é imodificável, portanto, ela é absoluta. Se o juiz de uma determinada especialização decide coisas de outra especialização, essa decisão é nula, não gera efeito jurídico. Muito bem. Essa competência, então, é a criação de órgãos especializados para dar maior celeridade. Por que a jurisdição ela ficou dividida? E o juiz não é um generalista, ele não julga qualquer coisa. Poderia ter um juiz, cada vara, um juiz, como é hoje, mas todos eles poderiam julgar tudo. Ora, nós teríamos uma grande dificuldade da celeridade dos julgamentos, porque o juiz, então, faria com que os julgamentos se seguissem de forma mais difícil, porque ele teria que, cada momento, estudar cada uma das ações ali a serem decididas. Okay? Então, isso é extremamente importante. Então, e aí, o juiz que recebe uma ação que é fora da sua especialização, ele pode reconhecer imediatamente e de ofício, portanto, remetendo para o juiz competente. Então, é o caso de um juiz civil que recebe, por engano, uma ação de fazenda pública, onde há vara de fazenda pública especializada. São Paulo tem vara de fazenda pública. Se um juiz da vara civil recebe uma ação envolvendo, por exemplo, ICMS, que é um tributo estadual, ele não pode decidir. Por quê? Porque aqui tem um juiz especializado da vara de fazenda que decide esse tipo de ação. Então, é extremamente importante que a gente passe a entender que é assim que funciona. Ok? Cada juízo tem a sua competência específica, portanto, especializada. Ok? Então, essa competência é absoluta e aí o juiz pode conhecer de ofício. Claro, se o juiz não conhecer de ofício, a parte pode arguir. O réu pode chegar e falar, olha, Vossa Excelência é absolutamente incompetente para decidir essa causa, porque essa causa envolve parte X tributária e Vossa Excelência, juiz civil, não é tributário, tem que encaminhar para lá. Então, isso é muito importante que a gente tenha como parâmetro, tá certo? Então, a competência em razão da matéria, ela é totalmente absoluta, ou seja, é o juiz específico para decidir aquela ação. Então, ela tem que ter, ela verifica a base territorial onde é a ação, em que lugar que ela vai ser proposta. Ela verifica, nesse local tem juiz especializado? Se tem, é para lá que ele tem que dirigir. Ok? Por exemplo, se eu tenho uma comarca pequena, em que há um juiz só, e ele ele acumulará todas as competências. Por quê? Porque ele é único. Por exemplo, em compensação, se eu tenho uma comarca em que eu tenho várias especializações, como, por exemplo, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto eu tenho vara civil, vara de família, vara do júri, vara de registros públicos, vara de fazenda pública. Então, aí eu já tenho a obrigação de dirigir para o juiz correto daquela ação dentro da sua especialidade. E aí, dentro da sua especialidade, eu vou, já acertando a especialidade, eu vou dirigir ao domicílio do réu. Aí eu vou para os demais critérios que são relativos. Então, em razão da matéria é absoluto. Terceiro critério, em razão da pessoa. Que pessoa? Pessoa física ou pessoa jurídica. Tá certo? Em razão da pessoa, é a condição de ser ela pessoa física ou pessoa jurídica. E aqui, no caso da pessoa física, é mais fácil. Prevalece o quê? Prevalece o domicílio do réu.
Então, se eu for propor ação contra uma pessoa física, domicílio do réu, exceto se for bem imóvel. Ok? Ou, e aí sim, a qualidade da pessoa. Se eu for propor ação de alimentos contra meu pai, por exemplo, eu sou um menino, uma criança, representado pela minha mãe, vou propor uma ação de alimentos contra meu pai. Aí o domicílio do alimentante e não do alimentando, ou seja, do alimentando, perdão, e não do alimentante. Quem está recebendo alimentos. Então, o menor vai propor ação no seu domicílio chamar o pai para prestar essa ação, esses alimentos, né? Esses alimentos, então, são no domicílio do alimentando, ou seja, de quem recebe os alimentos. Mesma coisa, o divórcio, na ação de divórcio, quando o marido propõe ação, é no domicílio da mulher. E quando a mulher propõe ação contra o marido, é no domicílio da mulher. Então, isso é estabelecido também pelo próprio, pela própria lei dos foros especiais, né? Então, são exceções em relação à pessoa. Mas há uma exceção muito importante, que é a exceção em relação à pessoa jurídica, né? Na pessoa jurídica, a ação é proposta no domicílio do réu da pessoa jurídica. Porém, quando essa pessoa jurídica possui filiais ou sucursais, por exemplo, banco. O banco, ele tem a sua sede em tal lugar, mas ele tem várias agências espalhadas pelo Brasil inteiro. E eu peguei um empréstimo numa determinada ação, numa determinada agência, que não é a central, é a agência perto da minha casa. Quando eu for promover uma ação, essa ação não será na central, será no domicílio da agência, é o réu, mas é no domicílio da agência. Imaginem os senhores, vou dar um exemplo. O Banco o Bradesco, por exemplo, tem a sua sede na Cidade de Deus, em Osasco. Muito bem. Imaginem, eles têm centenas de agências espalhadas pelo Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. Ora, se eu estou lá em Manaus, sou comerciante em Manaus, e pego um empréstimo do Bradesco numa agência em Manaus, imagine se eu tiver que litigar sobre esse contrato, eu teria que vir para São Paulo, Osasco, Cidade de Deus? Não, negativo. Não dá para ser assim. Você inviabiliza, inclusive, a defesa, e aí prevalece aquela história do Código de Defesa do Consumidor lá, que eu já mencionei para vocês. Então, aí o domicílio passa a ser o da agência em que a parte exerceu o seu direito, ok? Importantíssimo isso, e fundamental também, ok? Muito bem, então, isso é uma parte extremamente importante para que a gente possa ver em razão da pessoa física ou pessoa jurídica, ok? E a pessoa jurídica aí, só para lembrar, pode ser de direito público ou de direito privado. O banco é de direito privado. Se for município ou governo do estado, será sempre em vara de fazenda pública, ok? Por quê? Porque a competência das fazendas, as competências das varas fazendárias são decidir ações em que haja envolvimento das fazendas estaduais e municipais, na justiça comum. Se for da União, é na Justiça Federal, sempre. Então, a competência é absoluta. Tá? Vara de Fazenda Pública, governos estaduais e municipais, e União, será sempre na Justiça Federal. Como eu disse a vocês, quando nós estamos na Justiça Federal, a competência é exclusiva. Todas as ações que envolvam a União e as pessoas jurídicas ligadas são promovidas na Justiça Federal. E, por fim, o quarto critério em razão do valor da causa, né? Toda a petição inicial tem um valor da causa, que seja mínimo, que é o estabelecido para o recolhimento de custos. E alguém pode falar assim, professor, mas uma ação declaratória, que eu só quero que declare a existência ou inexistência de uma relação jurídica, não tem valor patrimonial. Então, mas tem que dar um valor mínimo, porque toda ação tem um valor, tá certo? Então, isso é extremamente importante. Está no artigo 319, 5 do CPC, ok? Então, aí o valor da causa, atualmente, ele tem, na lei orgânica do Judiciário, ele determina valores para a existência de foros regionais. E São Paulo é um foro regional.
Tem 12 foros regionais, ok? Tem o foro central, que é o Fórum João Mendes, e tem 12 foros regionais. Esses foros regionais são absolutamente foros que só atuam em causas inferiores a 500 salários mínimos. Então, se eu tenho aquela utilização do território, do domicílio do réu, ser num foro regional, eu tenho dois critérios a observar. Primeiro, o valor da causa. Segundo, domicílio do réu. Então, se o réu é domiciliado em Pinheiros e a causa é inferior a 500 salários mínimos, eu posso distribuir no foro regional. É uma competência relativa, e o réu, então, se não for lá, pode chamar, avisar o juiz para mandar para cá, né? Mediante a apresentação da exceção de incompetência relativa, ou determinar que seja no outro foro, não tem problema nenhum, porque aí é relativa, é territorial. Mas o juiz, tem juiz civil aqui, juiz civil lá, a competência para decidir é a mesma. Então, isso é extremamente importante e interessante, ok? Então, preste atenção. O valor da causa é determinante para a utilização dos foros regionais e do recolhimento também das custas do processo. Tem um mínimo e tem também um máximo, ok? Isso é extremamente importante. Então, o valor da causa, ele é determinante nesse aspecto. Na cidade de São Paulo, nós temos os foros regionais, certo? Se passar de 500 salários mínimos, vai obrigatoriamente para o Fórum Civil Central. Até 500 salários mínimos, a utilização dos foros regionais. Então, isso é muito importante. E essa também, ela é relativa. Relativa por quê? Ela é relativa porque, se não for arguída a incompetência, ela será prorrogada. E aí o juiz incompetente passa a ser competente em razão do não chamamento do juízo para decidir sobre competência, ok? Então, nós temos aí a competência absoluta, a única competência absoluta é em relação da matéria. As outras três, territorial, pessoa e valor da causa, ela é relativa. Se ela não for arguída, o juiz prorroga, ok? Permanece, o juiz passa a ter competência em relação àquela matéria, tá? Então, nessa primeira parte sobre competência, é isso o que nós tínhamos a falar, ok? Muito obrigado, até daqui a pouco.